outros casos. Vamos voltar ao plenário. Excelentíssima senhora ministra, componente deste conspícuo plenário. Batóquio, nesse momento, então, ele vai fazer a sustentação pela defesa do HC 152-752, portanto, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Peço vênia a todos os demais colegas presentes para, nas pessoas do eminente advogado e ex-ministro desta casa, Zé Paulo Sepúlveda Pertence, do eminente advogado José Gerardo Grossi e do douto advogado Cristiano Zanin Martins, saudar, cumprimentar e homenagear. Essa fala do Dr. José Roberto Batóquio, advogado de Lula, deve ter 15 minutos. Esse foi o tempo dado para a sustentação oral pela presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Eu tive o prazer e o privilégio de conduzir. Senhores ministros, os jornais de todo o planeta publicaram a prisão do ex-presidente Nicolas Sarkozy, da França. Esta prisão teria ocorrido para que os agentes do Estado encarregados da investigação criminal pudessem ouvir aquele que foi por 2 vezes presidente de uma república que no passado foi modelar e, através do iluminismo, exportou liberdade e democracia para o mundo, para que ele pudesse ser ouvido num inquérito, numa indagação que versava sobre recursos de contribuição de campanha. Dei-me então conta de que esta maré montante de autoritarismo que se hospeda em determinados setores da burocracia estável do Estado não é um fenômeno que ocorre apenas no território brasileiro. Preocupantemente, isso está a suceder em todo o planeta. Em França mesmo, não se pode conhecer do conteúdo das investigações, nem o investigado e nem os seus representantes. Na Itália, o processo penal está sofrendo um recrudescimento como nunca antes visto. Isso me preocupa, porque a continuarem as coisas como vão, eu não sei qual é o futuro que nos aguarda, senhores ministros. Se ele for assim, confesso aos senhores que não tenho nenhum interesse em conhecê-lo. Porque, como disse José Bonifácio, a liberdade e os princípios libertários são uma coisa que não se perde, senão com a vida. É impossível viver fora de um sistema que não seja um sistema de liberdades. Pois bem, então, inspirado por este acontecimento de ontem, decidi começar esta peroração trazendo a vossas excelências as palavras ditas por Chrétien Guillaume de Lamoignon Malesherbes, que foi um grande jurista francês e que foi até o advogado de Luiz XVI. Essa comparação com o ex-presidente Sarkozy, será que favorece o ex-presidente Lula, Vitor Brown? Pois é, né? Não, o caso é muito diferente, né? Só para a gente poder explicar, né, para você que nos acompanha, o que está em discussão é um habeas corpus preventivo que foi protocolado pela defesa do ex-presidente Lula. Lula já foi condenado, como se sabe, a 12 anos e 1 mês de prisão no caso que envolve o triplex do Guarujá. Formada pelo juiz Sérgio Moro, né, inicialmente condenou a 9 anos, essa pena depois foi ampliada pelo TRF4, que é a segunda instância. Já há condenação em segunda instância e o Supremo autoriza hoje a execução da pena a partir de segunda instância, ou seja, réus que foram condenados na segunda instância já podem começar a cumprir a pena na cadeia, não há obrigação, mas isso pode acontecer. No caso do ex-presidente Lula, o julgamento da segunda instância ainda não foi concluído. Restam ainda alguns recursos, embargos, que serão julgados agora na segunda-feira. São os últimos recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula. E o pedido desse habeas corpus é para que a pena só seja executada depois do chamado trânsito em julgado, que é quando não há mais nenhuma possibilidade de recurso nem em instâncias superiores. A defesa de Lula é que vá para a cadeia depois que esse caso for analisado pelo STJ e depois talvez pelo Supremo Tribunal Federal, caso haja recursos também à Suprema Corte. Por enquanto, a
a jurisprudência do Supremo autoriza, né, a prisão de condenados em segunda instância, mas alguns ministros já indicaram que devem mudar a sua posição. O ministro Gilmar Mendes, que em 2015, quando essa foi colocada, votou a favor da possibilidade da prisão dos condenados em segunda instância, volta atrás, diz que há excessos na Operação Lava Jato, excessos por parte do Ministério Público, e agora pode voltar atrás. Então a expectativa é muito grande, justamente porque esse entendimento do STF pode ser revertido. Esse caso do ex-presidente Lula é um dos que mais chama atenção, é claro, por envolver o ex-presidente Lula, mas também mexe com outras pessoas que estão na mesma situação, mas esse caso não tem a chamada repercussão geral, né, Marcelo? Exato, e toda a polêmica está justamente nessa questão, Vitor Brown e ouvintes da Jovem Pan. Não, hoje não existe uma determinação, né? Quer dizer, não se criou a jurisprudência, por isso até que houve um desconforto lá no Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente, estava sendo cobrada justamente para que pudesse colocar a ação que julgue de fato vai ser assim e crie-se uma jurisprudência. Nesse momento, o juiz pode acatar esse entendimento do Supremo ou não. Existe então essa possibilidade. É facultativo, né? O entendimento é muito aberto. Há possibilidade de prisão após segunda instância, mas o réu não é obrigado a ser preso depois da segunda instância. Ou seja, cada um dos juízes vinha adotando o entendimento e a pressão justamente para que essa questão seja melhor definida, né? E o ministro Celso de Mello, inclusive, que é o decano da casa, ele entendia que o ideal seria primeiro justamente as ações que questionam, né, a orientação do STF sobre o julgamento de condenados em segunda instância e depois um caso específico que envolve o ex-presidente Lula. Vamos então voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. José Roberto Batoque, o advogado que representa o ex-presidente Lula na casa, na corte, nesta quinta-feira. Que compõem o capítulo dos direitos e garantias individuais e coletivos, procuramos, sim, positivar no texto nobre da mais alta hierarquia legislativa do nosso país essas garantias, para que nós pudéssemos ter o instrumental necessário para repelir as outras investidas do autoritarismo, se ele ou envergasse a cor negra da asa da graúna. De onde vier, será repelido, porque nós, brasileiros, não aceitamos viver sob o tacão autoritário de quem quer que seja. E por esta razão é que nós escrevemos na Carta Política que antes do trânsito e julgado, nenhum cidadão pode ser considerado culpado. E isto significa que aconteceram grandes discussões a respeito de se isso eliminaria, digamos, as prisões, as custódias cautelares, as custódias temporárias, etc. Não há incompatibilidade. O que há incompatibilidade é com pretender se dar início à execução de uma pena encontrada numa sentença que não se tornou imutável. Essa é a discussão que se faz, não só pela dicção do artigo 5º, parágrafo 57 da Constituição, mas também pelo artigo 383 do nosso Código de Processo Penal, que espelhadamente reflete esse dispositivo constitucional. E o que é que nós temos nesta impetração de hoje, em que há uma certa volúpia em encarcerar um ex-presidente da República? Não que o presidente da República seja um cidadão diferente de qualquer outro. Não é. Ele não está acima da lei. Não pode estar. Ninguém pode estar acima da lei. Mas ninguém pode ser subtraído à sua proteção. Ninguém pode ser retirado da proteção do ordenamento jurídico. Esse é o advogado José Roberto Batoque, que representa a defesa do ex-presidente Lula. Ele vai se manifestar e, na sequência, também teremos outras manifestações até os votos dos ministros sobre o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Nós continuamos acompanhando essa sessão no Supremo Tribunal Federal. Agora, um rápido parado, voltamos já. Desta Corte Regional, esgotada a jurisdição
em sede de revisão neste Tribunal Regional, expressa-se ordem de prisão oficia-se o juiz. Com base nessa súmula 122. E o que diz essa súmula? Ela não diz o que se encontrou aqui nesta Corte, nesta Suprema Corte, que em determinados casos, antes do trânsito em julgado, pode a possibilidade do início da execução da pena. Não. A súmula 122 é inconstitucional, senhores ministros, porque ela diz que é obrigatória. Ela diz que é obrigatório o início da execução da pena. Coisa que contraria frontalmente a Constituição, frontalmente o artigo 383 do Código de Processo Penal, e que contraria a decisão tomada aqui nesta casa, que apenas acenou com a possibilidade. Não é? E o que é que diz esse julgado da Corte Regional? Nos termos da súmula 122, e Vossas Excelências, proponho eu, deveriam incidir ter tantum, declarar inconstitucional essa súmula, não só pelo que ela contraria a Constituição, no sentido de dar início à execução da pena, mas porque ela transforma esse início da execução da pena em obrigatório, contra a letra da Constituição. Quando eu vejo, senhores ministros, os tribunais, e peço vênia para dizer isso com o mais elevado respeito, com todas as vezes, eu vejo os tribunais entrarem a legislar, eu sinto uma frustração enorme. Eu sinto a sensação de que eu perdi anos na Câmara dos Deputados, quando eu fui parlamentar, a cuidar, a trabalhar numa coisa inútil, porque as leis que nós elaboramos lá são substituídas por exegeses que as mortificam e que às vezes têm o desplante de contrariá-las, substituindo-as por mirabolâncias exegéticas que fazem revirar no túmulo o senhor Charles Luiz. O grau da... me perdoe o termo. 3h31, a Jovem Pan acompanha o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Estamos no ar, no rádio, também na internet. Você nos acompanha em áudio e vídeo com imagem da nossa transmissão no www.jp.com.br/ao vivo. Também estamos no YouTube, no Facebook da Jovem Pan. Você nos acompanha aqui comigo, Marcelo Matos. Por enquanto, Matos, apenas as manifestações da defesa de Lula, né? E na sequência nós teremos então a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para justamente fazer a sustentação da acusação. E como você tinha dito anteriormente, Brau, no caso, a escolha da ministra Carmen Lúcia poderia ser colocar na pauta do Supremo as duas ações declaratórias de constitucionalidade. Portanto, nesse caso, se houvesse esse julgamento, como você disse, aí a jurisprudência seria criada ou não. Esses casos estão com a relatoria do ministro Marco Aurélio, né? Exatamente. Então, havia ela não colocou em pauta, Marco Aurélio também não pediu para colocar, fica toda essa situação. E agora o caso concreto do ex-presidente Lula. As especulações é que hoje, nesse julgamento, em razão desse caso concreto, não seria a maioria que poderia ser obtida justamente nessa ação. Então, a expectativa é que possa haver novamente 6-5 contra o habeas corpus, mais uma ação futura para julgar o mérito total, aí sim o ministro Marco Aurélio o ministro Gilmar Mendes pode mudar de opinião. Vamos então acompanhar José Roberto Batoque, que está finalizando, já são 15 minutos então, a defesa do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. O eminente ministro Marco Aurélio. E se este plenário declarar a constitucionalidade do artigo 383 do Código de Processo Penal, como é que nós vamos justificar a prisão do ex-presidente da República por um descuido, por uma vacilação? Por que este assodamento em prender? Por que esta volúpia em encarcerar? O que justifica isso?
senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento. Peço a Vossa Excelência que tenha condescendência, porque a causa é complexa. Peço mais alguns instantes para terminar. É a ministra Carmen Lúcia. Por favor, conclua. 3 anos atrás... Tenta interromper aí o advogado, mas ele vai concluindo a sustentação oral. Se o judiciário não entender pela ciência, pela razão, pela racionalidade, que o encarceramento em massa é uma política desastrosa, vai ter que engolir esta realidade pela necessidade econômica que a superpopulação carcerária acarreta. Nós não podemos querer resolver todos os problemas. Muito obrigado. Agradeço, peço que seja concedida a ordem para o efeito de se determinar que se aguarde pelo menos julgamento das ações diretas. Se não for, aguardar o trânsito em julgado. Muito obrigado.